Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia. Aqui quem fala é o professor Gabriel Amoras e hoje a gente vai estar tratando aí um pouco sobre mitologia grega e sobre a origem da filosofia, beleza? É importante saber, antes de mais nada, que a mitologia, essa questão da mitologia, ela é de todos os povos, né? Todos os povos, em alguma medida, tiveram a mitologia como fonte de explicação da sua própria realidade, tá certo? Então, astecas, maias, incas, certo? Indígenas brasileiros, tupinambás, e também os gregos têm o seu sistema de mitologia, tá? Então, no início da civilização humana, quando eles não tinham, certo, o instrumental lógico científico para explicar a realidade, eles lançaram mão de narrativas mitológicas, de narrativas sobrenaturais, certo? Essas narrativas eram geralmente orais, né? São os mais velhos, os idosos, os pajés, os xamãs, né? Os líderes espirituais. E no caso da Grécia Antiga, eram também assim os anciões, os sábios, né? E aí eles encontraram nessa questão do medo, da insegurança, da morte, das forças superiores, da recompensa, da necessidade da recompensa e do castigo, né? Quando alguém te faz uma injustiça, você reza aos deuses para que, sei lá, castigue seu inimigo, para que você seja vingado, etc. Então, para onde vamos depois da morte? De onde viemos? Então, todos esses fenômenos também naturais, como os vulcões, as tempestades, tudo isso gera uma certa angústia no ser humano, uma necessidade de explicação. Como o ser humano não tem ainda o instrumental para explicar isso, ele vai lançar mão dessa explicação de narrativa sobrenatural. Tá? Com os gregos não é diferente. A civilização grega é uma civilização que ela progride a partir das invasões dos povos indo-europeus na Hélade. Então, ali no século XX a.C., mais ou menos, tá? Então, vai formar as polis e com a invasão desses povos indo-europeus, eles vão trazer o seu próprio sistema de mitologia de outros lugares e vão acabar condensando isso no que a gente chama de cultura grega. Essa cultura helena, essa cultura grega, vai dar origem a uma religião aí politeísta. Então, politeísta, o que quer dizer? Que tem vários deuses. Então, esses vários deuses e esse sistema de mitologia vai dar a característica, a cultura, a identidade do povo grego. Tá? Então, existem essa série de narrativas sobre a origem do cosmos, sobre a origem das coisas. E quem é que vai condensar, quem é que vai compilar esse conhecimento a partir do declínio da civilização micênica e a ascensão da civilização grega nas polis? São os aedos e os rapsódos. Os aedos e os rapsódos, que são poetas, eles vão pegar esses contos, essas narrativas orais e vão levar para a questão da palavra, do escrito, né? Eles vão começar a escrever isso, certo? E quem que vai ser esses dois principais aí poetas? Homero e também o Hesíodo. Homero elaborando a Ilíada e a Odisseia e Hesíodo elabora a Teogonia, tá? Então são as maiores obras. É claro que devem haver outras obras, mas a gente vai citar essas por hora. Tá? Então, Hesíodo elabora a Teogonia, que é a origem dos deuses, e o Homero vai fazer narrativas sobre heróis e tal, sobre a Odisseia, sobre a história do Odisseu, etc. E o que acontece? Essas narrativas sobre os seus heróis, sobre a origem dos deuses, vai acabar compondo uma paideia, uma educação grega, vai acabar formando o homem grego culturalmente. Então, essa mitologia grega, ela está intrinsecamente ligada aí na cultura do povo grego, na formação do povo grego. Então, essa questão do mito não só é uma questão que explica os fenômenos dados na realidade e que o indivíduo não tem instrumental para explicar, como ele também dá identidade para aquele povo, certo? Então, nesse sentido, não seria necessariamente uma mentira,
não é tratado tão como uma mentira, mas como uma verdade que encontra na fé, que encontra na crença, né, desses povos, a sua base para que exista, correto? Então aí nós temos uma questão de religião. Hoje nós estudamos como um mito, certo? Mas para esses povos era religião grega, tá certo? Então nós ficamos por aqui com essa questão da mitologia e no próximo vídeo a gente vai tratar um pouco sobre o surgimento da filosofia grega, beleza? Então até o próximo.